Sítios abandonados. Investigá-los é explorá-los sem limite. Conhecer as histórias, falar com quem lá passou e perceber que estes locais guardam muitos segredos escondidos. Cada porta aberta é um mundo novo por descobrir. Ruínas industriais. Antigas fábricas que já produziram riqueza, por onde passaram trabalhadores que ali deixaram histórias de vida. Crise, má gestão, falta de investimento ou de visão estratégica. Muitos são os motivos que deitaram abaixo empresas outrora importantes. Mas poucas, mesmo depois de fecharem, perduram no tempo, como a Alba, uma fábrica metalúrgica que deixou a marca dela para sempre no país inteiro. E quando eu digo que esta fábrica de albergaria deixou marca de norte a sul do país, não é um exagero, nem sequer é daqueles chavões fáceis. É literalmente assim. E o mais provável é que, algures nas nossas vidas, nos tenhamos cruzado com algo que tenha sido desenhado e feito aqui, na Alba. Desta fundição saíram durante o século XX objetos tão variados como fogões, panelas, caixas de correio, bocas de incêndio, candeeiros, bancos de jardim e até um carro, o único integralmente feito em Portugal. A Alba fez tudo e mais alguma coisa, desde que fosse em ferro ou alumínio e que tivesse passado pela cabeça deste homem, Augusto Martins Pereira, o fundador da fábrica. Logo em criança, com 10 anos, foi de Severo do Voga para Lisboa para trabalhar numa fundição. Estávamos em 1895, mas no início do século saiu de Portugal para os Estados Unidos, onde aprendeu tudo o que havia para aprender nas grandes fábricas norte-americanas sobre metalurgia e sobre as formas de fundir o ferro. Voltou em 1907 com a ambição de construir em Portugal uma fábrica como as que tinha visto na América. E conseguiu. Com a ajuda de sócios e após uma passagem pelos Açores, instalou-se aqui em Albergaria à Velha, onde fundou nos anos 20 a fundição mais moderna do país. E depois disso, a Alba nunca mais parou de crescer. Pedro, estamos precisamente no sítio onde foi tirada esta fotografia. Este era o cenário habitual do dia-a-dia, com uma série de caminhões prontos para sair, ou foi só para a foto? Era uma fábrica que tinha 700 colaboradores e, portanto, produzia em grande quantidade. Quando eu era mais novo, andava por aí. Andava por aqui, eu brincava na carpintaria, brincava na serralharia. Portanto, era o bisneto do dono, mas tinha uma relação normal com os funcionários. Eu sempre tive uma relação muito estreita e muito amigável com as pessoas que trabalhavam aqui. Aliás, jogávamos futebol com os filhos dos operários. A empresa sentia-os parte da família? Aliás, era o mais frequente as pessoas dizerem a minha fábrica, a minha empresa. Ainda conheceu o seu bisavô em criança? Conheci o meu bisavô em criança. Quem era o seu bisavô? Para mim era uma pessoa, acima de tudo, um grande visionário. Como homem, como profissional. Era um homem, um empresário que defendia a eficiência, não é? E a eficácia, sobretudo. Ele tinha uma grande aproximação às pessoas, particularmente até às pessoas com mais dificuldades. Provavelmente porque a origem dele não foi uma origem muito fácil. Foi uma pessoa que nunca se desligou das raízes que tinha. E isso mesmo levou, certamente, a encontrar felicidade na possibilidade de ajudar os outros. Mas quando era um rapaz muito novo, imaginava que 40 ou 50 anos depois estivéssemos aqui a conversar sobre um sítio abandonado? Se eu pensasse nisso, não ficava surpreendido, sou sincero. Fui sentindo ao longo dos anos que algumas das qualidades desta empresa estavam a perder-se. Porque, digamos, é preciso estar permanentemente a investir em novas soluções técnicas, em novas soluções em termos de produtos. Eu hoje sou empresário e eu diria que quase todos os meios que eu tenho são para apostar no desenvolvimento, em novos equipamentos. Eu entendo que ser empresário é ter essa atitude. E, efetivamente, não era isso que acontecia. Eu acabei por tirar um curso de Engenharia Metalúrgica para ficar à frente da fundição. Acabei por sair, passados vários anos depois da empresa,
e mais tarde consegui adquirir a marca e quero ver se consigo recuperá-la e voltar a projetá-la. O senhor trabalhou aqui quantos anos? 40 anos, pai, sei lá. O senhor fazia exatamente o que nesta fábrica? Eu trabalhava na secção de desenho. Das suas mãos e da sua cabeça, por vezes, surgiam ideias de objetos... Tinha que resolver os problemas. Panelas, utensílios de cozinha, bancos de jardim, candeeiros... Motores para a rabor, as carcaças dos motores. E consegue-se perceber como é que uma empresa que era quase um império chega ao ponto em que chegou e em que estamos? Tudo acaba. Não há nada eterno. Há muitas partes desta fábrica que, apesar de degradadas, parecem paradas numa cápsula do tempo. Este, por exemplo, era o laboratório. Aqui eram analisadas a qualidade das areias, era também testada a dureza dos metais e, no fundo, aplicadas as soluções tecnológicas. Era, por assim dizer, o lado mais científico da Alba. Em Albergaria à Velha, mais do que respeito pela família Martins Pereira, existe um certo carinho pelo nome destas pessoas que levaram à abreviatura desta fábrica, a Alba, que no fundo significa o nome de Albergaria à Velha, muito além das fronteiras do concelho. E não é para menos. Além de ter dado trabalho e sustento a centenas de famílias da região durante várias gerações, Augusto foi também um benemérito e investia uma boa parte dos lucros da empresa na melhoria das condições de trabalho e de vida dos funcionários e da população em geral, sobretudo dos mais pobres. Fê-lo aqui em Albergaria e no concelho vizinho onde nasceu, Severo do Voga. Já não vinha aqui há quantos anos, Dona Maria? Aqui dentro, não sei. Havia outros momentos especiais neste sítio, nomeadamente casamentos. Muitos. Era antigamente... Mas porquê é que se organizavam aqui casamentos? Porque era o único salão que a albergaria que havia de jeito. Mas, ou seja, aqui era a parte do copo d'água Sim. e depois ali em cima... Quando não se queria fazer aqui a festa, mas quando era assim de casamento e copo d'água e tudo, fazia-se aqui. Quando a televisão deu a primeira vez, encheu o salão de gente a ver a televisão. Porque é a única televisão que existia aqui no concelho. Foi a primeira vez. E imagino que aqui, quando cozinhava, utilizava sempre também material de cozinha que era, ao mesmo tempo, feito na fábrica. Tachos, panelas... Então a gente vinha carregados com louça, com tanta louça aqui que havia. E ainda hoje utiliza essas panelas da marca Alba? Sim. É, em casa usas? Eu uso quando cozinho no fogão. Até porque as panelas da Alba e tudo até fervem mais depressa. Então o melhor é irmos embora? Vamos comer e andar. O tacho de Alba já deve estar ao lume, não é? Então vamos andando. Venha comigo, Dona Maria. Pronto, vamos lá então. Venha comigo. Dona Maria, então, o que é o almoço? O almoço é regiões e arroz. Mas feitos num tacho especial. Nos pais, especial, claro que sim. Que tacho é esse? Aqui também é alumínio. Veio Isto vem da Alba. Da fábrica Alba. Quantos anos é que tem esse tacho? 75, 70. É um tacho com 40 anos. Tem mais. Mais? E não quer utilizar outros tachos? Não há nada com isto. Por alguma razão especial? Eu não sei porquê, mas não há nada que chegue a isto. De maneira nenhuma, nem torto, nem ficam tortos, nem ficam direitos, estão sempre na mesma. E o sabor da comida? É igual, pronto, é bom, é especial. A refeição já está feita? Rojões? Só falta é prová-los. Falta é comer. Tenho aqui um textinho também de arroz. Também feito numa panela Alba ou não? Claro que sim. Dona Maria, eu posso servi-la?
para provarmos estes rojões? Mas sirva-se assim primeiro. Não, primeiro a senhora. Primeiro, mas eu sou dona da casa, posso ser Pronto, última. sirva-me a mim então. Eu conheço os protocolos. A Dona Maria está maravilhoso, está ótimo. Gosta de música, Dona Maria? Gosto. Veja lá este teledisco. Isto era um jardim, não é? Reconhece estes bancos? Aqui em Almeria havia muitos iguais, mas roubaram-nos todos. Roubaram-nos. Na rua, É. na beira da estrada, roubaram-nos todos. É um teledisco de Tony Carreira sentado nos bancos de Jardim Alba. Dona Maria, quem nunca namorou nestes bancos? Toda a gente, não é? Ainda se lembra? Então, depois, onde é que me passava o tempo? Mas eu sinto a falta de ti. Delfim, se um dia tivesse que escrever toda a história de albergaria, em termos de dimensão, qual seria o tamanho do capítulo dedicado à Alba e a Augusto Martins Pereira? A Alba teria um capítulo interessantíssimo na história da indústria local, mas a história de Augusto Martins Pereira é muito mais abrangente, porque não é só na parte industrial que ele é extremamente marcante para toda esta região, mas na parte social e cultural também. Portanto, ele deixa um legado, um cineteatro em Albergaria Velha, outro em Senhor de Voga, 2 hospitais, casas da criança, sopa dos pobres, asilos, funda um clube desportivo, funda uma filarmónica, um reis folclórico. Mas há um momento em que a fábrica entra em declínio e depois fecha. Isso sentiu-se muito a um nível social? Eu julgo que sim. A partir do momento em que o Comendador Martins Pereira, demitindo-se de Presidente da Câmara Municipal, de Provedor da Misericórdia de Albergaria Velha e de Provedor da Misericórdia de Senhor de Voga, a partir daí ele deixou de investir em obras sociais e culturais, mas manteve as casas de espetáculo que eram propriedade sua. Com a morte dele e depois com o posterior declínio da empresa, das fábricas Alba, naturalmente o número de empregados foi maior, quer dizer, todo o apoio que havia e toda a dinâmica que havia foi baixando. Seria esta terra diferente se a Alba ainda fosse uma fábrica muito ativa? Sim, eu penso que sim. Se a Alba hoje funcionasse como grande empresa na vanguarda, como sempre esteve, seria com certeza um polo bastante dinamizador da nossa economia local. Dos 1001 projetos pensados, desenhados e fabricados pela Alba, este foi o que mais deu que falar. Um carro, um desportivo pronto para correr. Só foram fabricados 3. E este, que atualmente está no Museu do Caramulo, é o único que tem um motor feito em Portugal. E ainda trabalha. Foi o neto do Sr. Augusto, António, que era um fã do automobilismo, que teve nos idos anos de 50 a ideia de construir um carro. E assim foi. Este automóvel amarelo com linhas azuis no capô era um vencedor nas pistas. E era, para os donos e trabalhadores da fábrica, uma espécie de Yes We Can. Em Portugal já havia outros pequenos construtores de automóveis, mas os motores eram estrangeiros. Este foi o único que teve um motor feito no país. 1500 centímetros cúbicos, 90 cavalos, chegava aos 200 km por hora. Um pequeno Porsche saído de Albergaria. Sr. Zé, esta foi a equipa responsável pela execução deste carro, no fundo, por este projeto. Mas o senhor é a pessoa que falta aqui. Mas para os senhores foi uma aventura na altura, ou não? Pois foi, então isto foi à base dos carros, daqueles Fiat e Volkswagen, que ele começou a escangalhar aquilo e depois aproveitou para ter a ideia de fazer um carro de corrida feito mesmo por eles, pelo Sr. António Augusto.
E então arranjou aquela seleção de pessoas que estavam mais ou menos dentro do assunto, que eram os melhores artistas que havia lá na fábrica naquela altura, uns a fazer os moldes, outros a fundirem, outros a tornearem, e então fizeram tudo, menos as vielas, a cambota foi feita lá também, as vielas e os pistões, que isso não era impossível fazer. De resto foi tudo feito lá. O que é que fez exatamente Foi neste da carro? parte elétrica. Quando foi a altura de começar a meter os piscas e as buzinas e as luzes e tal, é que fui chamado, então lá estão. E uma coisa muito engraçada, porque era na altura em que, para se trabalhar, fazer horas, tinha-se que pedir uma licença ao sindicato. E o sindicato deu-lhe essa licença para fazer horas? E então dávamos lá os pintores, eu e os pintores, e nos acabamentos mesmo, já estávamos nos acabamentos, quando o porteiro telefonou lá para baixo, que a garagem era lá no fundo da fábrica, dizer: vocês fujam, porque está aqui a fiscalização. Para não serem apanhados a fazer horas extraordinárias? Quando havia a notícia de que o carro tinha ficado bem classificado, ou tinha vencido uma corrida... Primeiro e segunda, foi primeiro numa e segundo. Imagino que a semana que seguia na fábrica não se falava de outra coisa. A malta sabe que era o carro lá da Alba, era o carro da Alba, é o carro do nosso patrão. Achou algum dia que a vocação da Alba poderia ser ou passar por ser uma construtora de automóveis? Não, nunca passou para a ideia essa coisa. Só que é muito triste da maneira como aquilo acabou. E achava que o futuro podia ter sido outro? O futuro da fábrica era a continuação dos nossos filhos e dos nossos netos, não era? Mas não, fiquei muito desanimado. O carro de corrida da Alba foi o orgulho desta fábrica. Um feito para a indústria automóvel nacional, mas foi também um sorvedouro de dinheiro e meios. É impossível quantificar quanto foi gasto num projeto que levou 2 anos a ser criado e para o qual trabalharam dezenas de pessoas, numa fábrica em que a vocação principal era o ferro fundido. Não será exagerado dizer que o lado filantrópico de Augusto Martins Pereira era quase inesgotável. Matou a fome aos mais pobres, deu melhores condições de vida aos trabalhadores, construiu casas, construiu hospitais, mas não esqueceu o lado cultural. E havia ainda o desporto. A Alba pegou no Clube da Terra e deu-lhe uma nova identidade ligada à empresa. Construiu um parque desportivo e fundou uma equipa de futebol onde a marca da fábrica se confundia com o emblema da camisola vestida por muitos dos trabalhadores e que nos anos 70 andou pela 2ª divisão. Hoje em dia, o Alba joga na Distrital de Aveiro. José Pinho, esta era a camisola do Alba nos anos 50. Essa é a camisola atual. Elas não mudaram muito, não é? E o clube em si, dos anos 50 para cá, mudou? Completamente. Quando o Alba iniciou nas antigas instalações, era um clube modesto, humilde, os atletas eram empregados fabris. Hoje não acontece isso. Agora tem 15 escalões, tem miúdos desde os 4 anos até a idade adulta. O seu pai era funcionário da Alba? Ele, junto com os colegas dele na altura, saíram da fábrica e iam andaram a construir o campo. Depois, mais tarde, jogou e fez a vida dele todo cá em Albergaria. Mas o clube manteve o símbolo Alba. Faz sentido hoje em dia manter esta identificação da equipa? O Alba nasceu pela empresa, foi conhecido pela empresa. Tem um símbolo que é o mais simples possível. Está identificado por Albergaria. E tenho dito isto mais que uma vez, enquanto for presidente e ter alguma responsabilidade por este clube, é este o nome que vai perdurar. Se as bolas fossem de uma liga metálica levezinha, de certeza que tinham sido feitas ali na Alba, não é? Seriam fabricadas na Alba. Vamos acabar esta conversa como começámos, pelas camisolas. Essa que é a atual, além do Alba, tem um patrocinador. Não deixa de ser, de alguma forma, irónico que seja a Durit que comprou a Alba numa venda judicial, depois a patrocinar atualmente o Alba.
Mesmo antes de comprarmos a Alba, nós já patrocinávamos o clube de futebol. Em que ano é que isso foi, exatamente? 2001. A compra do estabelecimento inicial foi um pouco menos que €1 milhão, na altura 900 e tal mil euros. Depois mantiveram-se aqui quantos anos? Pelo menos 8 anos, até 2009. E o que é que não correu bem exatamente? Pronto, o mercado do programa de produtos que tinha a Alba também foi-se reduzindo e tínhamos também alguma exportação que também foi caindo e, portanto, digamos, a atividade que a Alba tinha estava condenada a não ter, a ser viável economicamente, não era viável. Retiramos alguns equipamentos que se encaixavam na nova fundição, que tinham futuro. Levámos alguns moldes, alguns produtos que continuaram a ser fabricados, mas foi fundamentalmente direcionada para a produção de peças técnicas, já com a intenção de evoluir do ferro fundido para o aço. Então, na prática, Flauzino, o que é que ganhou com a Alba? Na prática, o que é que nós ganhamos com a Alba? Conseguimos manter ativas muitas pessoas, conseguimos manter vivo o nome de Alba. Quando a Alba começou a perder dinheiro, a partir dos anos 70, nunca mais se levantou, até ter fechado já depois do ano 2000. Mas a marca não morreu. Renasceu das cinzas, a partir de agora, com o bisneto de Martins Pereira. A Alba ficou-lhe no sangue e o empresário está a produzir de novo algumas das peças mais emblemáticas da fundição e deu uma nova imagem a outras, com a ajuda de alguns dos arquitetos mais importantes do país. A Alba, enquanto marca, tem então a promessa de que vai continuar no mercado. Bem, estas paredes vão ficar à espera de melhores dias, para já estão abandonadas. Mas talvez aqui se concretize a promessa para a construção de um museu da indústria, para que os objetos que ainda fazem parte da nossa história e do nosso dia-a-dia permaneçam para sempre à vista de todos.